Aleluia, glória a Deus, irmãos. Vou louvar o Senhor, né? Eu não sou nenhuma cantora não, mas eu gosto de louvar a Deus, né? Gosto de exaltar o nome dele, agradecer a Ele e que Ele venha nos dar a sua graça, o seu poder nessa noite, para a nossa vida, para louvar Ele. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que aprendido que a unção é Deus que nos dá algo, poder dele sobre as nossas vidas para fazer algo para Deus, né? E também que nos dê essa unção para louvar e bendizer o nome dele. Que o nome dele seja exaltado em nome de Jesus. A unção de Deus é algo que vem para capacitar. Faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai, e aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e as cadeias. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai, e aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar, e Deus manda um anjo forte e a teia. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Em nome de Jesus você está ungido. Glória a Deus. Nós vamos fazer algo para Deus com essa unção. Essa unção de Deus que nos capacita para nós vencer. E com essa unção de Deus que nós temos aqui, aleluia, uma queixada mata mil, né? Uma capa abriu o rio, né? As muralhas veio ao chão ali. E como é na unção que nós encontramos poder. É na unção que nós aprendemos a vencer. Quem é ungido, irmão, ele vence, não é vencido. E em nome de Jesus, você está ungido. Quem nos ungiu, irmão, foi Deus. Como a irmã Patrícia falou, não importa nós temos uma voz desafinada, Deus não está olhando para a boniteza de voz. Deus está olhando para dentro de nós, o desejo que nós temos de apresentar Ele, de glorificar e exaltar o nome dEle, né? Às vezes a gente fala assim, não vou cantar porque não tem um playback, não sei cantar, mas irmãos, Deus está olhando para dentro de nós, da maneira que nós apresentamos Ele. Nós queremos dar o melhor
tivesse instrumentos, se nós não tivéssemos bebê, nós então louvaríamos a Deus, nós não exaltaríamos o nome dele. E é isso que nós precisamos aprender, que Deus está olhando para nós, dentro de nós, o nosso coração, a maneira que nós apresentamos, como nós falamos hoje de manhã. Nós conhecemos Jesus e nós temos que ter essa sede de conhecer mais Ele e apresentar Ele com nossos dons, com nosso talento, com aquilo que Deus nos deu. Esse desafio que o pastor fez é bom, irmãos, é bom porque nós nos desprendemos, nós às vezes nos apresentamos diante de Deus para mostrar para Deus aquilo que nós temos dentro de nós. Eu gosto de adorar Deus, eu gosto de louvar Ele, gosto de falar da palavra de Deus, gosto sim, e sempre eu gosto de adorar Ele. Eu sou bem assim ruim para louvar com instrumento, com playback, mas eu tenho minha voz para adorar a Deus. Glória a Deus. Sim, Deus, Ele é maravilhoso, uma rede de glória e de louvor. E com essa voz a gente pode adorar e exaltar o nome dele. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus recebe a nossa adoração, o nosso louvor, e não seja tímido, tá? Venha louvar ao Senhor, apresentar a Deus com hinos, com salmos, com cânticos, amém? Deus vai abençoar ricamente a sua vida em nome de Jesus. Se você tiver um testemunho também para compartilhar, que comunique antes do culto. Pastor, olha, eu tenho um testemunho para compartilhar com a igreja e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, queremos te dar graças, Pai, por este momento, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede de cultuar o Teu nome. Tua palavra diz, meu Deus, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, e nós fomos escolhidos pelo Senhor para adorar o Teu nome, para glorificar a Ti. Eu me coloco em Tua presença neste momento, para que o Senhor possa me usar da maneira a qual o Senhor deseja. Que não seja o Pedro falando, mas o Teu Espírito tendo controle, ó Deus, sobre a minha vida, para tudo aquilo que será ministrado à Tua noiva nesta noite, à Tua igreja amada. Pai, que esta palavra venha de encontro com as nossas necessidades e que possamos sair daqui, ó Deus, diferentes da maneira a qual nós adentramos, Pai. Que possamos sair daqui mais crentes, mais fervorosos na Tua presença, mais parecidos com o Senhor, Pai. Eu te peço assim, em nome de Jesus, usa minha voz, usa os meus lábios para falar com a Tua igreja segundo aquilo a qual o Senhor desejar. Que não venha ser um homem falando, mas que seja o Teu Espírito no controle de tudo aquilo que for ministrado, Pai. E que esta palavra fique no coração da Tua igreja para a glória, honra e louvor do Teu santo e glorioso nome. Amém, Jesus. Amém. Amém, amados. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta que João escreveu à igreja. 1 João, capítulo de número 3. 1 João fica bem pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. João, capítulo de número 3. Eu vou ler e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Todos acharam? Posso ler? Amém? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1: Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece,
porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem ama a seu irmão quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, ele cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas em obras e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nosso coração, porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Irmãos, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês por meio dessa palavra é que nós devemos aprender a viver como crentes. Não basta você
frequentar uma igreja, não basta você estar dentro de uma igreja, se você não sabe viver como crente. Em primeiro lugar, nós entendemos que, como cristão, nós precisamos valorizar aquilo que nós somos. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus fez por nós, e o maior valor em nós é o fato de Deus ter nos amado e nos chamado para sermos filhos dele. Esse é o maior valor que nós temos. Deus não chamou você simplesmente para estar dentro de um templo, cultuando, louvando, ouvindo a palavra. Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou para que você seja filho dele. E isso é forte, irmãos. Isso é forte. Agora, o fato de nós sermos filhos de Deus, isso daí deve nos encorajarmos a viver uma vida como o Filho de Deus viveu, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, você ser crente é você viver uma vida como Jesus viveu. Ah, pastor, mas isso é impossível. Sim, é impossível, porque Jesus viveu sem pecado, Ele não teve pecado nenhum. E nós, amados, a Bíblia diz que nós nascemos no pecado, Só que Deus, Ele conhece a nossa vida. Agora, a diferença está no momento em que você começa a se empenhar para viver uma vida pura. Essa daí que faz a diferença. Se eu entendo que Deus me chamou para ser filho dele, eu tenho que viver uma vida digna, compatível com a vida que Cristo viveu. E para mim viver essa vida que Cristo viveu aqui nesta terra, eu tenho que começar a purificar a minha vida. Como vem dizendo aí o versículo de número 3, olha só: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós precisamos, amados, nos purificar, precisamos viver uma vida pura. E para isso daí é importante nós respondermos aqui a duas perguntas, ou melhor, entendermos aqui a duas perguntas. E quais são essas perguntas, irmãos? Primeiro, quem é você? Já se perguntou isso daí? Quem eu sou? E a segunda pergunta: o que estou me tornando? Irmãos, essas duas perguntas, você entendendo a resposta dela, faz muita diferença na tua vida. Quem é você? Domingo passado eu falei aqui sobre duas perguntas, De onde vem e para onde faz, é isso? E hoje Deus vem trazendo aqui mais duas perguntas: quem é você e o que você está se tornando? Primeiro, quem é você? Você é membro da família de Deus. Deus te chamou para isso, para você ser membro dessa família. E o que você está se tornando? Você precisa se tornar um reflexo de Deus aqui neste mundo.
A vida cristã, amados, ela é um processo, em que nós precisamos a cada dia nos tornarmos aí mais semelhantes com Cristo. Não é você viver uma vida assim de qualquer jeito, igual muitos fazem aí, vem para a igreja, aceita Jesus como Salvador, batiza nas águas, aquele ritual todo ali, mas a pessoa continua vivendo a velha vida. Então você viver uma vida cristã, você ser crente no Senhor Jesus Cristo, é você viver um processo de a cada dia você ir purificando a sua vida e vivendo de uma maneira digna como Cristo viveu aqui nessa terra. O que é purificar-se? Como nós falamos aqui, o que é essa palavra purificar? O que você entende por isso? Purificar é você conservar moralmente as suas atitudes corretas. Isso é você purificar a sua vida, é você ser livre da corrupção do pecado. Então é necessário que a cada dia você conserve a sua moral. As pessoas hoje não estão dando a mínima para isso. Sabe aquele negócio que a pessoa diz assim, eu não estou nem aí para aquilo que falam de mim, para aquilo que pensam de mim? Irmãos, essa pessoa nunca se purificou. Nós precisamos sim estar aí com aquilo que falam de nós, com aquilo que pensam de nós. Precisamos sim, porque você foi chamado para fazer parte da família de Deus. E se falam mal de você, estão falando mal da igreja que você frequenta, estão falando mal da família de Deus, estão falando mal das coisas do reino dos céus. Então você purificar é você se importar com isso. Eu não posso pisar na bola, eu não posso dar um mau testemunho, eu não posso ser qualquer pessoa, porque eu sou o representante de Deus aqui nessa terra. Ser crente, viver como crente, é você viver desta maneira, irmãos. A pessoa, quando ela deixa se dar a um mau testemunho, ela está escandalizando o nome do Senhor. Ela está difamando a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual ela faz parte. E João, ele vem alertando a igreja aqui a respeito de viver como crente, como cristão. Como saber se você está vivendo uma vida purificada, irmãos? Como você vai entender, como você vai julgar isso daí? Como você vai julgar se você está vivendo uma vida de purificação? É só você olhar para a tua moral. Presta atenção, irmãos. Agora não é hora de conversar, não. É só você olhar para a tua moral. O que as pessoas falam de você? O que as pessoas aí fora comentam ao teu respeito? O que elas estão dizendo? Se as pessoas estão dizendo de você assim, verdadeiramente esse daí é cristão, é crente, você está se purificando, você está vivendo uma vida de purificação. Mas se as pessoas olham para você e dão aquela risadinha sarcástica, não, isso é perigoso. Viver como crentes é você
você viver uma vida de purificação, assim como João vem falando aqui, amados. E quando nos tornamos filhos de Deus, nós obtemos aí algumas vantagens, né? E é necessário que você exerça essa vantagem, porque a primeira delas, quando você se torna filho de Deus, você tem vitória sobre o pecado. Você vence o pecado. O pecado não te domina mais. O pecado não tem controle mais da tua vida. O pecado não faz parte mais da tua vida, irmãos. Então, viver uma vida de purificação e ser filho de Deus é você ter vitória sobre o pecado, a qual muitas vezes tenazmente nos assedia, como diz a palavra do Senhor. Mas você vence. E João vem explicando isso daí do versículo 4 até o verso 9. Ele vem dizendo assim: olha, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando alguém perguntar para você assim, o que é pecado? O que é pecado para você, irmãos? Transgredir a lei. A pessoa que vive na prática do pecado está transgredindo a palavra de Deus. Isso é pecado. E ele continua dizendo assim, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conhece. Aquele que é filho de Deus não vive na prática do pecado. Olha só, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. E quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus manifestou na tua vida, amados, para desfazer as obras do diabo. Não foi para outra coisa. Porque quando Jesus desfaz a obra do diabo na tua vida, você tem salvação, você tem vida eterna, você vai morar no céu, não no inferno. O diabo arrasta as pessoas para o inferno, o diabo destrói a vida das pessoas, mas quando Jesus se manifesta, esta pessoa que está sendo destruída por Satanás, ela passa a ser agora filho de Deus, e as obras de Deus começam a concluir na vida dela, ela passa a ser diferente. Verso 9: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Será que somos realmente crentes? Julgue aí você mesmo. Essa palavra vem para você nessa noite. Julgue você mesmo. Será que estamos sendo crentes verdadeiramente como tem que ser? Quando você é filho de Deus, você tem vitória sobre o pecado. Existe uma diferença entre cometer pecado e continuar a pecar. O crente pode pecar? Sim. Nós estamos sujeitos a isso aí. Mas o que o crente não faz é permanecer no pecado.
E qual é essa diferença? Olha só, um crente que comete um pecado pode se arrepender, confessá-lo e ser perdoado. Agora, aquele que continua na prática do pecado, ele não se lamenta pelo que ele faz. Ele não se lamenta. Ele faz por fazer, todo mundo faz. Isso é normal. Eu sou fraco, a carne é fraca. Não. O crente, ele vence a carne. Ele vence a carne, ele sabe que há uma luta e ele vence a carne. Agora, o crente, ele entende que Jesus se sacrificou pelos seus pecados. Ele não vai cometer pecado, porque ele sabe que Jesus morreu na cruz para livrá-los dos seus pecados. Ele sabe que pela morte de Jesus, ele não sofrerá mais a morte eterna. Então, o crente, o verdadeiro crente, ele entende isso daí. Jesus morreu no meu lugar, apagou todo o pecado que havia em mim e me deu vida eterna. Então eu não vou voltar para a prática do pecado, eu não vou voltar a fazer a coisa errada. E aí ele começa então a vencer aquela prática errada na sua vida. Todos nós temos áreas onde a tentação é forte e os hábitos são difíceis de controlar, irmãos. Todos nós temos áreas assim. Cada um tem aí a sua fraqueza. É onde a tentação é forte. O hábito que a pessoa tem ali é difícil dela controlar. E essas fraquezas, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui. Essas fraquezas dão apoio para o diabo. Pastor, mas é uma fraqueza. Eu sou fraco nessa parte. Você está dando apoio para o diabo trabalhar na sua vida e destituir a glória que Deus tem te dado. Então seja firme, irmãos. Seja forte. Pastor, como que eu faço então? Eu não consigo, pastor. É uma fraqueza muito grande, eu não consigo. Comece fechando as brechas. Se tem uma fraqueza, é porque tem uma brecha. Então feche essa brecha, que o diabo não vai agir nessa fraqueza. E aí você vai se tornar forte. Você vai ter vitória sobre o pecado na tua vida. O problema é que as pessoas não querem fechar brechas. Deixa aberta lá para o diabo entrar e deitar e rolar, fazer o que quer. E vai piorando cada vez mais. Então, irmãos, o conselho aqui do Espírito Santo para o teu coração nessa noite é: comece fechando as brechas que você tem deixado abertas, que o diabo tem penetrado na sua vida e tem difamado você. Fecha as brechas. No versículo 4, João ele está falando ali, as pessoas que têm costume de pecar e acabam procurando desculpas para justificar os seus pecados. Hoje tem muitas pessoas assim. Ela tem costume de pecar, de viver na prática do pecado, e ela fica inventando desculpa para justificar o seu pecado. Aqui a palavra de Deus vem falando: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque
porque o pecado é transgressão da lei. Então a pessoa começa a inventar desculpa, né? Ah, foi mais forte do que eu. Ah, eu não resisti. Nem se esforçou para resistir, né? Ah, pastor, olha, a hora que eu vi já tinha acontecido. Porque não vigiou. Então a pessoa começa a inventar um punhado de desculpa, e com isso daí ela está transgredindo a palavra de Deus. A expressão que João usa aí no versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Essa expressão, não pode pecar, quer dizer que o crente verdadeiro, ele não tem o costume de viver na prática do pecado. Ele não vive na prática do pecado. Se ele comete um erro, um pecado, ele se arrepende, ele se sente mal, ele chora. Irmãos, lembra de Davi? O diabo, em um certo momento, cegou o entendimento de Davi, cegou a mente de Davi. Davi caiu em adultério, se tornou um homicida. Homicida ele já era, porque ele era um soldado, ele era guerreiro. Tanto é que Deus nem permitiu ele construir o templo para Deus por causa disso. Mas no momento em que ele viu ali a besteira que ele tinha feito, ele se lançou ao pó, ele chorou, ele se arrependeu pelo ato que ele cometeu. Deus perdoou Davi, porque ele se arrependeu. Deus perdoou. Então o crente verdadeiro, ele age assim, ele se arrepende, ele chora na presença de Deus. Olha a oração que Davi fez lá no Salmo 51, devido à consequência desse pecado que ele cometeu. Senhor, não retires de mim o teu Espírito, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque, amados, Davi sabia o que é a vida de um homem sem o Espírito de Deus. Davi sabia que a vida de um homem sem o Espírito de Deus é uma vida de tormento, é uma vida de sofrimento, é uma vida de angústia, é uma vida aprisionada. A intenção de Satanás é fazer isso com as pessoas, é aprisioná-las, é escravizá-las, enquanto que o Espírito de Deus quer libertar, quer dar vida, quer dar alegria, quer trazer paz. Seja crente. Seja crente, igreja. Porque nós somos nascidos do Espírito de Deus. Nós somos nascidos de Deus, amados. E por meio do Espírito Santo que vive em nós, Ele nos dá essa vida como Jesus viveu. Por que é difícil viver como Cristo viveu? Porque as pessoas não querem ser cheias do Espírito Santo. E Jesus viveu a vida da maneira qual Ele viveu aqui, amados, porque Ele foi cheio do Espírito de Deus. E o crente cheio do Espírito de Deus, ele quer fazer a vontade do Pai, não a vontade dele. Não importa a tormenta, não importa a luta, não importa o problema, não importa o que ele vai ter que passar, ele quer fazer a vontade do Pai, não a vontade dele mesmo. Viver como crentes é você
viver esta verdade. Aleluia. Quando isso acontece, Deus nos perdoa e nos aceita totalmente. O Espírito Santo nos dá uma nova mente e um novo coração. Olha o que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Ele dá uma nova mente e um novo coração. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, a tua mente, ela é renovada, ela é transformada. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, e ao vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo te dá uma nova mente, a mente de Cristo. E você começa a experimentar a vontade de Deus na tua vida. Aleluia. E aí essa pessoa agora, com uma nova mente, um novo coração, o que ela faz? Ela começa a amar as pessoas. Por que Jesus tinha um amor tão grande como nós vemos na sua história? Porque ele tinha uma mente transformada, diferente. Ele tinha um coração diferente. E ali pregado naquela cruz, sofrendo aquelas dores terríveis, Jesus olha para aqueles que o crucificaram ali e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, precisamos ser crentes assim, amar as pessoas. E é o que João vem falando aqui do verso de número 10 até o verso de número 18. Olha o que ele diz aí, ó: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Aquele que não ama seu irmão, não é de Deus. Aquele que não pratica a justiça, não é de Deus. Ele continua dizendo: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. E qual é esta mensagem? Que nos amemos uns aos outros. É a mensagem que veio desde o princípio, irmão. E esta mensagem tem sido esquecida nos dias de hoje. Essa mensagem tem sido excluída do vocábulo cristão. As pessoas não querem mais amar o seu próximo, se importar com o seu próximo. Elas querem pensar só nelas. E João continua dizendo assim, ó: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele nos deu a sua própria vida e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado,
lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de obra e em verdade. Irmãos, hoje está complicado. Está complicado. Será que estamos sendo crentes mesmo? Será que estamos fazendo jus do nome que carregamos? Cristão? Crentes? Porque o verdadeiro crente, ele ama o seu próximo, ele se interessa pelo sofrimento do seu irmão. Olha só, Caim, ele matou Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a sua. Ali um espírito de inveja tomou o coração de Caim e ele cometeu um homicídio, porque não tinha amor. E hoje a palavra de Deus vem falando assim, que aquele que não ama seu irmão é homicida. Você não faz ideia da gravidade da situação daquelas pessoas que dizem assim: eu não gosto de fulano. Se você não gosta, é sinal de que você não ama. Se você não ama, você é um homicida aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. É sério, irmãos? A gente vê muito isso dentro da igreja, né? Eu não vou com a cara de fulano. Eu não gosto de ciclano. Eita, para com isso. Olha o que Deus está te falando hoje por meio dessa mensagem. Quando dizemos, não gosto de ciclano, não gosto daquela pessoa, estamos simplesmente nos tornando homicidas. E sabe por que isso daí? Porque às vezes aquela pessoa agrada mais a Deus do que aquele que está dizendo, não gosto de fulano. Às vezes aquela pessoa que talvez o fulano não gosta é mais aceito do que aquela própria pessoa ali aos olhos de Deus. O que levou Caim a matar Abel foi isso. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Isso gerou ódio no coração de Caim. A oferta de Abel mostrou que Caim não estava dando a Deus o melhor de si. Então, aquela pessoa que diz assim, isso é para abrir teus olhos, viu, irmãos, e você começar a ser mais espiritual a partir de hoje, analisando a situação aí em sua volta, né? Quando alguém chega até você e diz assim, não gosto de fulano, é porque a adoração de fulano está mostrando que a tua adoração não está sendo legal para com Deus. Olha o quanto é grave isso. As pessoas que são as pessoas que são justas e corretas denunciam e envergonham aqueles que não são. Então, quando alguém é justo e correto diante de Deus, vai denunciar aqueles que não são. E às vezes o fato de alguém dizer assim, não gosto daquela pessoa, é sinal de que aquela pessoa está sendo justa e correta, às vezes aos olhos de Deus, e está denunciando que aquele que está acusando não é. Quando você vive para Deus de uma maneira que agrade o coração de Deus, o mundo vai te odiar.
você não vai ser bem visto diante das pessoas, não. O mundo vai te odiar. E por que isso acontece, irmãos? Por que a palavra de Deus enfatiza muito bem isso? Que o mundo nos odeia. Porque às vezes o nosso comportamento denuncia o modo imoral que as pessoas vivem. E elas não gostam disso. Por isso que o mundo nos odeia. As pessoas aí fora, os incrédulos, às vezes não vai para a tua cara. Por causa disso daí, quando você vive uma vida justa diante de Deus, você está mostrando para as pessoas aí que a vida que elas vivem é uma vida imoral. Por que os religiosos odiavam Jesus? Por que os fariseus ali, que se diziam religiosos, queriam matar Jesus? Porque a vida que Jesus vivia denunciava, e a religiosidade daquele povo era uma religiosidade imoral, não era daquele jeito que agradava o coração de Deus, irmãos. E Jesus mostrava isso com o seu testemunho vivo, com a sua vida. E nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos que demonstrar isso para o mundo aí fora também. Você não pode viver como o mundo vive. Você não pode ser como o mundo é. Você é filho de Deus. Falei no começo dessa mensagem. Você é filho de Deus. Então você tem que viver uma vida diferente, mostrando por meio do teu comportamento, da tua maneira de viver, que a vida que as pessoas vivem aí é uma vida imoral aos olhos de Deus. A amargura do coração se torna como um câncer maligno dentro das pessoas. Por isso que não podemos odiar, ter ódio, raiva das pessoas. Eu não gosto de fulano. Eu não gosto de ciclano. Irmãos, isso vai se tornando um câncer na tua alma. E isso faz mal. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, quer ver? Abra sua Bíblia aí, volta algumas páginas. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 15. Diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brote, os perturbe e por ela muitos se contaminem. Então você não pode permitir que haja raiz de amargura no teu coração, porque isso contamina, se torna um câncer. Não pode haver no teu coração raiz de amargura. Deus chamou você para amar até aquelas pessoas que te odeiam. Você amar quem te ama, que valor há nisso? Mas você amar aquela pessoa que tenta puxar o teu tapete, aquela pessoa que tenta te prejudicar, aquela pessoa que te calunia, irmãos, isso faz toda a diferença aos olhos de Deus. Jesus, o que Jesus nos ensinou? Que nós devemos amar aqueles que nos odeiam, nós devemos bendizer aqueles que nos maldizem, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Isso faz diferença, isso é ser crente. E será que estamos vivendo isso no nosso dia a dia, irmãos?
Você, como igreja do Senhor, você, como filho de Deus, escolhido para fazer parte da família de Deus, você tem vivido isso no teu dia a dia? O amor verdadeiro é uma ação e não um sentimento. Ele produz amor e doação. O amor verdadeiro, ele se doa, ele se entrega. É o que João vem dizendo aí no versículo de número 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua própria vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor verdadeiro é esse. Ele se doa. E hoje é cheio das pessoas viver aquele amor egoísta. O que é o amor egoísta? A pessoa pensa só nela. Fulano tem que fazer do meu jeito. Principalmente os casais, né? Os casais, quando vivem um amor egoísta aí, amados, o relacionamento é uma miséria. Porque o verdadeiro amor é se doar, é você fazer a outra pessoa feliz, é você se entregar àquele relacionamento ali para fazer aquela pessoa feliz. E na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, não é diferente também. Você não pode viver o amor egoísta. Você tem que viver um amor doador, um amor que se doa. Então, olha só, o maior ato de amor é você se dar pelos outros. Esse é o maior ato de amor. E como vamos dar a nossa vida a outra pessoa? Pastor, quer dizer então que eu tenho que morrer no lugar de fulano? Pastor, quer dizer então que eu tenho que ir preso no lugar de alguém que está preso? Não. Você se doar ou dar a sua vida a outra pessoa é você servir os outros sem pensar em receber qualquer coisa em troca. Isso é você se doar ao amor. Servir as pessoas sem o desejo de querer alguma coisa em troca. Hoje é fácil as pessoas servir ao outro porque elas esperam alguma recompensa. Não estou nem falando um dia, fiz assim por causa de recompensa, né? Mas ela espera receber ali um elogio. Quer ver você se doar a alguém com um amor verdadeiro? Às vezes você ajudar tanto uma pessoa e depois aquela pessoa sai falando mal de você. E você fala assim, deixa eu falar. Isso é você se doar ao amor. Agora o que a gente vê é, às vezes alguém ajuda tanto uma pessoa, né, e de repente aquela pessoa fala mal, critica, puxa vida, eu perdi meu tempo, ajudei tanto fulano, vai que eu ganho com isso. Irmãos, isso não é amor, isso é favor. Não é este amor que Deus espera da igreja. É o amor doador, é você se interessar pelo problema da pessoa sem querer receber nada de volta. Às vezes é mais fácil nós dizermos que morremos pelos outros do que vivermos por eles. É mais fácil a pessoa agir assim, eu morro por fulano. Não faça isso não. Mude agora o rumo da conversa. Diga, eu
fulano. Porque se você está vivo, você vai ajudar. Morto não pode ajudar ninguém, irmãos. E aí às vezes a pessoa prefere, eu morro com fulano. Está errado, né? Porque não quer ajudar. Não quer ajudar. Você tem que viver para fulano. Então, como crente, você que está ouvindo essa mensagem nessa noite, viva pela igreja, viu? Viva pela igreja. Viva por este povo que faz parte da tua vida. Se interesse, se esforce para ajudá-los. Irmãos, é melhor você dar do que você receber. É melhor você ajudar do que você receber ajuda. É melhor você orar do que você receber oração. É melhor você visitar do que você ser visitado. Esses dias eu estava vindo para a igreja, nós estávamos vindo a pé. E aí nós passamos em frente àquela igreja que inaugurou ali, em frente à Praça do Caribe, e aí tinha um diácono do lado de lá da praça, assim, entregando folhetim. Aí eu falei para ele, ele fez, vamos passar de lá para a gente ser evangelizado. Aí ele veio assim com um folhetim para me entregar, eu falei, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, me guardou o folhetim. Eu falei, não, aí eu quero a palavra. É melhor a gente abençoar, irmãos. Foi bênção para ele. Então é importante você se doar. Porque quando você se doa, é sinal de que você confia em Deus. Quando você se doa, você confia no Senhor. João vem dizendo aí no verso 19: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações, porque o nosso coração nos condena. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então é necessário que você ame, porque quando você ama, você confia em Deus. E quando você confia no Senhor, você pode pedir tudo que você quiser e você vai dar. Amém? Muitos se sentem culpados porque às vezes não conseguem ajudar, não conseguem fazer aquilo que tem que ser feito. Mas eu quero dizer para você que Deus conhece a tua capacidade. Não adianta você dizer assim, eu não tenho condições não, eu não posso ajudar, eu não consigo ajudar. Irmãos, não seja hipócrita, Deus te conhece, Deus sabe que você pode. Agora, para mim terminar aqui essa mensagem, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza, irmãos, da tua salvação?
E como nós vamos ter esta certeza? Como nós vamos saber disso daí? Olhando para o nosso coração. É quando você olha para o teu coração. E eu quero dizer para você que se o teu coração te condena, você está sendo condenado diante de Deus. Porque maior é Deus do que o teu coração. E se o teu coração está te condenando, irmãos, imagine Deus. Está aqui na palavra. Versículo de número 20, olha aí para você ver. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, às vezes, o nosso coração nos condena porque Deus está dizendo: não estou agradando com o que você está fazendo. Se tem algo aí que o teu coração está te condenando, irmãos, isso está vindo de Deus. Essa condenação vem de Deus, e Deus é maior do que o teu coração. Olha o versículo 21 agora. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Se não há nada no teu coração te condenando, então você pode confiar e dormir tranquilo no descanso de Deus. Mas se o teu coração está te condenando de algo, eu aconselho você a se consertar. Porque é algo que não está agradando a Deus. E a Bíblia vem deixando bem claro. Olha o finalzinho do verso 20. O que Deus faz? Sabe todas as coisas, ou conhece todas as coisas. Você pode enganar o homem, mentir o homem, enganar a si mesmo, mas Deus você não consegue, porque Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Se sua consciência estiver limpa, você pode aparecer diante de Deus sem medo nenhum, confiando que Ele vai atender a sua oração. A presença do Espírito Santo não é apenas espiritual. Tem muita gente achando que a presença do Espírito Santo é uma manifestação, é um mover, é um transe. Nada disso. A presença do Espírito Santo, ela não é apenas espiritual, mas ela está também na prática da nossa vida. Porque aquele que anda no Espírito, ele não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Então a presença do Espírito Santo não é só aquele momento de transe que a pessoa tem, não é só aquele momento de emoção que a pessoa tem, não é só aquele momento de envolvimento que ela sente dentro dela. A presença do Espírito Santo está na prática da vida da pessoa, no seu dia a dia, no seu comportamento, no caráter da pessoa. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não vive na prática do pecado. E a nossa conduta, as nossas atitudes, demonstra claramente se o Espírito Santo está em nós ou não. Viver como crente é você viver assim. Pastor, é difícil. Não, não é. Deus chamou você para viver assim. O
difícil é você aceitar essa vida. O problema, até hoje, tem sido esse. Você não tem aceitado aquilo a qual Deus te chamou. Você quer viver do seu jeito, da sua maneira, mas comece a viver segundo a palavra de Deus. Não transgrida a palavra de Deus, mas viva como crentes em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Eu não sei até que ponto essa palavra foi ao teu coração, mas eu quero dizer para você que Deus chamou você para ser diferente do mundo. Deus chamou você para fazer a diferença. Não seja como o mundo é. Que o reflexo de Deus, de Jesus Cristo, possa refletir na sua vida nesta noite. Que você se preocupe com isso. Comece a amar o teu próximo. Se doe ao teu próximo. Se interesse pelos problemas, pela dificuldade, pela vida das pessoas. Ame, não olhe para os defeitos, não olhe para as falhas. Defeitos e falhas todos nós temos, irmãos. Aleluia. Quando teu irmão cair num erro, não olhe para o erro dele, olhe para aquilo que ele pode ser ainda nas mãos de Deus. Ame as pessoas. Quando você vê alguém na prática do pecado, não condene. Apenas ame essa pessoa, porque ela pode ser alguém muito importante para Deus. Senhor, eu quero neste momento te louvar por essa palavra, te agradecer, Deus, por cada pessoa a qual veio para ouvir essa mensagem nessa noite. Nós possamos sair daqui, ó Deus, com o propósito de vivermos como crentes. Entendemos hoje qual é o plano do Senhor para a nossa vida espiritual. Que a tua igreja saia daqui, meu Deus, com este propósito